boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E não podia deixar de ser outro tema que não o dos professores. Essa semana nós tivemos uma manifestação na frente do Palácio Iguaçu, da Assembleia Legislativa, que foi duramente reprimida pela polícia. Ganhou as páginas dos jornais nacionais e até de fora do Brasil, de emissoras de televisão, como a BBC, a Telesur, o New York Times, enfim. Isso repercutiu fora do Brasil, a forma como a polícia agiu com esses manifestantes. Essa manifestação dos professores, ela já precede esse momento, ela já vem desde o final do ano passado, essa tentativa do governo de impor um processo de austeridade, mexendo na questão previdenciária. Eu tenho aqui hoje o presidente da PP Sindicato, professor Hermes Leão, novamente. Nós já conversamos em fevereiro e, em função desses episódios dessa semana, voltamos a conversar sobre esse tema, agora com o projeto aprovado, né? Primeiro, o que difere esse projeto que foi aprovado agora daquele que havia sido proposto no início do ano, que gerou também toda aquela confusão dos deputados entrando na Assembleia num camburão, que já era prenúncio de coisa ruim que vinha pela frente. Enfim, o que diferiu aquele projeto desse agora? O que mudou, professor? Boa noite. Obrigado pelo convite, mais uma vez, para esse espaço aqui, um tempo importante aqui de debates. Em fevereiro, no chamado pacotaço, que atacava direito dos servidores, atacava direito de carreira, e também já trazia no bojo daquelas mensagens de lei um projeto previdenciário que atacava diretamente o fundo previdenciário de 8 bilhões, que numa tacada só já liberava para que o governo pudesse utilizar esse recurso, especialmente ali muito vinculado a esse discurso da crise financeira em que mergulhou-se o estado do Paraná desde final de 2014 para cá. O governo, naquele momento, assumiu um compromisso de não atacar os direitos dos servidores, ou se fosse para fazer o debate de qualquer direito do servidor, isso seria amplamente debatido com as categorias, mas anunciou sim que pretendia manter o debate de uma reforma da Previdência, mas que seria amplamente debatido num esforço coletivo de que o projeto que fosse tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná viesse num consenso com o conjunto dos servidores representados no Fórum das Entidades Sindicais. O governo demorou para apresentar o texto do projeto. Nas primeiras reuniões, eles apresentaram slides com textos assim bastante fragmentados sobre o tema. Houve reuniões com a coordenação das entidades, mas com esse aspecto. Foi se somando uma reunião e outra. Quando o texto ele ficou pronto, já tinha sido feito estudos atuariais. Nós, pelo Fórum das Entidades Sindicais, temos um técnico, que é o Kogut, uma pessoa muito respeitada, que faz todos os cálculos, porque o tema previdenciário ele é muito complexo. Ele é tecnicamente muito complexo. E quando houve o texto, propriamente dito, o Fórum pediu uma nota técnica para a Paraná Previdência, que produziu um outro anexo extenso de estudos, de impactos, inclusive de futuro, da solvência desses fundos, e os nossos especialistas, tanto o atuário como o economista e o jurista, como o Dr. Ludmar Rafaim, que acompanha muito os sindicatos e é um dedicado estudioso dos temas e fundos de pensão, inclusive pelos municípios aí do Paraná, eles foram se dando conta de que havia insuficiências consideráveis no futuro previdenciário e aí logo se percebeu que havia uma insegurança importante para um futuro próximo, inclusive, seja no tema do fundo financeiro
E essa migração de massas que foi anunciada, aí sim, desde o início, de que os aposentados com 73 anos ou mais seriam transferidos todos do fundo financeiro que está sustentado no Caixa do Estado para aquele fundo previdenciário, lá dos 8 bilhões de fevereiro, tinha aí um esforço do governo de fazer uma economia de em torno de 125 milhões de reais por mês, mas que traz uma insegurança, encurta a vida, que é chamado de solvência pelos técnicos do fundo previdenciário, que é um fundo caro para os servidores, porque ele é feito da contribuição mensal de cada um de nós. Então, é claro que o projeto ficou impopular, encontrou ampla rejeição da maioria dos servidores, não teve ninguém que defendeu isso em categoria nenhuma. E, além disso, o governo, embora insista que houve debate, aquelas reuniões que houveram, inclusive tem uma audiência pública, que não se concluiu, porque foi muito tumultuada, lá na Assembleia Legislativa do Paraná, com a fala dos deputados, a categoria toda já, os servidores de conjunto se colocando já contrário àquele texto e já sentindo que não tinha como arranjar um projeto mais adequado. Em resumo, é o seguinte, para a gente compreender bem, o processo de austeridade que está estabelecido, que está em curso no Paraná, convocou os servidores públicos para pagar a conta. A rigor é isso, porque esses 125 milhões que o governo vai fazer sobrar no seu caixa, certamente será destinado a fazer frente às despesas correntes do governo. Exatamente. Não é dinheiro para fazer investimento. Esse fundo financeiro a que todos se referem é um dinheiro que paga mensalmente a aposentadoria dos já aposentados, pessoas que estão aí com idade de 73 ou acima de 73, que então o governo vai parar de gastar, porque é o governo que paga, que tira do bolso todo mês e paga esses aposentados, certo? Ele vai parar de fazer isso, vai pegar essa massa de aposentados e fazer com que o fundo de previdência passe a pagar, certo? Então hoje o governo gasta 125 mil reais por mês para pagar essas aposentadorias. Jogando esses aposentados todos no fundo de previdência, ele deixa de fazer isso. Daí vem essa sobra de dinheiro de 123 milhões e pouco, né? A conta é até quando o fundo de previdência dos servidores que estão na ativa e que estão formando essa massa de recursos vai suportar esse aporte de aposentados que não estava nessa conta, quando o fundo foi concebido lá atrás, como costuma dizer o Renato Falador. Há 17 anos. Esse é o problema. Então, por isso é que se diz que os servidores estão sendo chamados a pagar a irresponsabilidade fiscal do governo nos últimos anos. É isso? Exatamente. Uma das principais escolhas dessas políticas de austeridade é sempre atacar direitos dos servidores. E o governador Beto Richa, a sua equipe, mirou exatamente no conjunto dos servidores, já em fevereiro, de volta agora. E nós já tínhamos um entendimento, e a sociedade também compreendeu, que nós não devemos nada para o Estado. O governo está mergulhado numa crise financeira que o primeiro mandato de 4 anos do governador e as escolhas que ele fez no orçamento do Estado exatamente mergulhou o Estado nessa conjuntura. Eles fizeram uma opção exatamente de atacar os servidores porque tem uma ideologia também da compreensão do Estado como um Estado mínimo, um Estado de não investimento na oferta das políticas públicas de qualidade. Isso é muito evidente, cada vez mais evidente aqui no Estado do Paraná, inclusive pela escolha do perfil do secretariado do governador Beto Richa nesse segundo mandato. E nós dissemos já lá no início de fevereiro, durante aquela greve geral da educação e aquela movimentação toda, que nós não aceitaríamos nenhum direito a menos, porque os direitos que a gente tem hoje, sejam de carreira ou mesmo os direitos previdenciários, eles ainda são um processo para se consolidar. Eles têm uma vida ainda muito curta numa luta dos sindicatos de conjunto por valorização profissional.
Então, nós não podemos jamais aceitar que nesse período histórico, em que a nossa pauta ainda é muito intensa nos ganhos salariais e num futuro de uma aposentadoria que possa garantir uma qualidade de vida para as pessoas que já estão numa idade mais avançada, eles sejam atacados nesse período. É inimaginável que a gente possa pagar uma conta que a gente não fez. Professor, eu vou ter que chamar um intervalo, voltamos em seguida para seguir a partir desse ponto. Tá ok. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o professor Hermes Leão, presidente da APP, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT, para a sequência do Jogo do Poder, hoje com o professor Hermes Leão, presidente da APP. Bom, então, chegamos à seguinte conclusão. Tem um dinheiro lá, que é resultado das contribuições de cada servidor público mensalmente, vai cada um põe um pouquinho, e formou o Fundo de Previdência. Que é um dos melhores que tem pelo país afora. Exatamente. Agora o governo se apertou financeiramente e está dizendo o seguinte, olha, esse dinheiro aí eu vou pegar para fazer o pagamento também de um pessoal aqui que eu tenho que pagar, só que eu não estou conseguindo pagar, então vocês passem a pagar para mim e lá na frente a gente se acerta. A conta é essa. Bom, se o governo não está conseguindo pagar as suas obrigações hoje, o que o governo oferece de segurança para os servidores públicos de que ele vai fazer isso daqui a 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos? Exatamente. Nós tivemos uma fala muito preocupante do secretário da Fazenda, o Mauro Ricardo, na semana passada. Ele deu uma entrevista dizendo que era uma irracionalidade no olhar dele que o Estado estivesse enfrentando essa crise financeira, como ele disse na audiência pública de prestação de contas no início de março, na Assembleia Legislativa do Paraná, que o Estado estava juntando cada moeda para poder garantir a folha de pagamento, quando tinha uma poupança de 8 bilhões ali. Mas que não é do Estado. Exatamente. Esse que é o equívoco. Porque não não fosse é do Estado, tudo bem. É um cofre que está colocado lá que ele não é o dono. E o fato de ser governo não dá o direito para eles também imaginar que eles possam mexer nas leis ao seu bel prazer, sem que a gente tivesse uma reação tão contundente como tem sido aqui no Paraná. Mais ou menos o seguinte, qualquer um que tivesse na situação dos professores teria tido a reação de ir fazer a manifestação, Exatamente. de se organizar e de brigar para que o dinheiro é meu, não quero que pegue o meu dinheiro. E você está dizendo aqui que nem houve discussão adequada o suficiente para que isso acontecesse. Uhum. Agora, os professores esperavam essa reação da polícia? Vocês tinham algum sentimento de que isso estava anunciado, né, essa reação essa falta de trato, no tato da questão política? A impressão que deu é que o governo transferiu a questão política para os órgãos de segurança. Qualquer governo, quando faz isso, tem que aguardar esse tipo de acontecimento. Só pode acontecer isso. Há vários elementos que dá para avaliar nesse contexto do que aconteceu nesse 29 de abril. Nós temos até imagens, você vai falando e nós vamos soltando as imagens. Vai lá. Eu queria recuperar o 30 de agosto de 1988, que é a data histórica e um divisor de águas para a luta da educação. Naquele período houve um confronto exatamente no mesmo espaço de agora, em que foi usada cavalaria, houve gente ferida, teve bombas de efeito moral. Ele foi um episódio muito forte, que deu uma repercussão também nacional, muito grande, embora não houvesse esse fenômeno das redes sociais, né, que hoje tem uma comunicação muito mais efetiva. Ocorre que naquela época o Brasil ainda estava sob a constituição da ditadura civil-militar. 2 meses depois daquela greve é que veio a atual Constituição, que organizou o Brasil, os estados e os municípios, para estar num Estado democrático de direito. Então é lógico que esse Estado democrático de direito é uma construção também que a gente vai fazendo na luta social, porque só ter a lei a gente sabe que não basta, é preciso luta social. Nós tivemos períodos de enfrentamento no tempo do Jaime Lerner, especialmente no segundo governo, especialmente com a reforma agrária, os movimentos do campo.
também com a educação, teve greve de fome, mas o confronto maior, inclusive com assassinatos, foi mais na luta do campo. Nesse período agora, até por considerar que veio um governo que tem um discurso de respeito e de diálogo, o governador Beto Richa sempre traduz muito forte essa palavra, a gente não esperava que houvesse já aquele confronto do dia 12 de fevereiro, quando teve o fenômeno do Camburão. Ali houve, sim, professor que foi mordido por cão, teve bombas de efeito moral, teve gente machucada, foram 7 boletins de ocorrência que aconteceram naquela manifestação. Agora, essa manifestação de agora, e aí, Rocha, desde sábado já começou um aparato jurídico contra o movimento. Nós não havíamos terminado a Assembleia Estadual da PP Sindicato em Londrina, no último sábado, quando chegou o interdito proibitório, que é uma peça jurídica que proibia a PP Sindicato de ir à Assembleia Legislativa sob pena de uma multa de R$100 mil. Eles nem sabiam se a gente ia entrar em greve, nós não tínhamos definido. Já se anteciparam a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, claro que combinado com o governo e o Poder Executivo, e uma peça judiciária veio nos impedindo. Além disso, no domingo de noite já tinha mais de 1.000 homens da Polícia Militar, gente convocada do estado inteiro, com cães, com muita viatura, com muita arma, e os deputados, inclusive, estavam impressionados pelo aparato policial dentro da Assembleia Legislativa. Eles formaram vários cordões, porque imaginavam que a gente fosse ocupar, e aí eles tinham a tarefa de impedir qualquer ocupação. E aí nós tivemos um primeiro confronto na terça-feira de manhã, por conta de um caminhão de som que havia sido removido na madrugada, 1h30 da manhã. Tinha vigília e o acampamento, não só da educação, mas de outros servidores. Tem várias categorias que estão em greve, paralisadas, estão todo mundo junto. Chegou um aparato gigantesco de polícia para remover o caminhão de som que estava lá na frente. E removeram. As pessoas deitaram na frente, foram arrastadas, deu 4 pessoas feridas na madrugada. Eles só não fizeram pior porque chegou a imprensa naquela madrugada. E jornalistas acordaram muito rápido e foram para lá e evitaram um mal maior. Na manhã do mesmo dia, que foi terça-feira, a gente teve um confronto muito forte. Eu estava junto na manifestação. O secretário da Segurança correu para dizer que era coisa de black bloc, que não tinha nem uma pessoa desconhecida nossa. E nem era um grupo tão grande de pessoas naquele momento, que era terça-feira, não era dia de votação do projeto. Nós só queríamos colocar o caminhão de som no devido lugar. Eram 250 metros de deslocamento. Foi um estrago, com um helicóptero apontando arma para baixo, em plena luz da manhã de terça-feira, 28 de abril. Nós, naquele dia, recorremos a tudo quanto foi autoridade, pedindo para conversar com o governador do estado e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Pedimos para a CUT Nacional falar com o ministro de Direitos Humanos, ele ligou para o secretário Ciarra, pediu intervenção para que houvesse uma condução do processo de forma diferente. O secretário da Casa Civil simplesmente disse que a tarefa era com a Assembleia Legislativa do Paraná, que o governo já tinha feito a etapa que lhe cabia. Nós recorremos à OAB, que entrou em cena e pediu. O Ministério Público do Paraná fez uma recomendação, também de forma antecipada, ao governador do estado, para que revisse o processo, inclusive para suspender a votação, para que tivesse mais tempo de debate. Eles não aceitaram. Houve intervenção de lideranças de várias frentes para evitar, porque nós não queríamos nenhum confronto, tanto que nós fomos atrás, junto com os outros servidores, de todas essas autoridades de direitos humanos aqui do Paraná, em nível nacional. Os senadores entraram em cena, nós falamos com os senadores, os deputados do Paraná em Brasília, olha, ajudem, porque é possível que haja uma tragédia aqui no Paraná na quarta-feira. Tanto que vieram os senadores para cá, eles formaram uma comissão em Brasília, instituída pelo Senado Federal, para vir acompanhar o processo paranaense. E vieram ali os 2 senadores, o Roberto Requião e a Gleice Hoffmann, conversaram com o deputado Traiano antes da sessão
insistiram que suspendesse, nada disso resolveu. Antes da gente chegar no ponto do conflito, eu vou ter que chamar mais um intervalo e você segue contando essa história na sequência. Nós já voltamos com o professor Hermes Leão, da APP. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT, com o professor Hermes Leão, da APP. Bom, a APP então tentou recorrer às autoridades federais, estaduais, do Ministério Público, deputados, interceder para tentar o diálogo. Isso não foi possível. E aí o projeto foi para a pauta. Foi no início da tarde e aí começa o processo de repressão do movimento. Foi isso? Exatamente. O processo da repressão, ele também é de ordem psicológica. Isso por conta da falta de abertura para o diálogo. O governo Exatamente. Em momento nenhum, o governo se colocou à disposição para fazer a política. Nenhum momento. O governador Beto Richa, inclusive, que participou de processo de negociação em greves anteriores, esse ano não participou de uma única reunião com as entidades. Então eles fizeram já uma política do medo, do terror, da insegurança, desde a semana passada, quando foram trazendo aquele aparato de policiais e muitos cães. A gente achava que era só da raça de pastor alemão. Aí o cinegrafista foi agredido por um pitbull que a gente nem imaginava que tivesse lá dentro. A mim impressionou muito uma imagem que eu vi de 2 homens da polícia no telhado do Tribunal de Justiça. Me pareceram franco-atiradores, alguma coisa do gênero. Não sei o que eles estavam fazendo lá. Num prédio de reforma, eles estavam lá, uma cena de filmes de suspense, e fora a cobertura ali do Palácio Iguaçu, da própria Assembleia, estava tudo muito cercado pelo céu com helicópteros, né? Então foi também uma imposição de medo, de insegurança, de terror que combina com os processos de ditaduras muito violentas, jamais com o Estado democrático de direito conforme a nossa Constituição. E aquele confronto já estava planejado por conta disso. Então, eu estava na linha de frente junto com aquelas milhares de pessoas, eram todas pessoas conhecidas a gente, servidores das várias... Essa acusação de que havia black bloc, o movimento ele tem o controle disso, das pessoas que vão para lá? Não, uma situação de uma movimentação de massa, que nem aquela, claro que é impossível que alguém controle todo mundo. Mas eu não me lembro das imagens que eu vi muita Não coisa de houve. gente mascarado, Não com houve. aquela característica das manifestações que nós tivemos em 2013, né, em junho, aquela coisa sistemática de gente mascarada. Exatamente. Isso eu não vi nessas manifestações. Não houve. Eles alegam, e o governador falou isso, nós tivemos 230 pessoas feridas, algumas com gravidade. Tem 2 pessoas que podem perder a visão. Olha, felizmente a gente, assim, podemos dizer que por muito pouco a gente não teve morte naquela praça. Aliás, teve boato que teria morrido alguém, porque era muito sangue derramado. Felizmente ninguém perdeu a vida, pelo menos até agora. E aí, nós estávamos lá, eram todas pessoas conhecidas, mesmo os jovens que vieram junto com os professores da universidade, estavam acompanhando. Teve 13 pessoas presas, mais 2 de menor, todos são conhecidos nossos, ninguém estava mascarado. Então, e ainda que tivesse 5 ou 6, conforme foi dito, Rocha, não tem cabimento. O que justifica a polícia agir com uma repressão dessa magnitude? Foram quase 2 horas de chuva, de balas de borracha, de jato de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, de bombas de efeito moral. Insuportável, insuportável. É uma guerra planejada. E os helicópteros, as pessoas filmaram dos prédios, moradores, e as pessoas gritavam, nossa, o helicóptero está jogando bomba em cima das pessoas. Isso só se viu na Segunda Guerra Mundial. Hoje tem tratados mundiais que asseguram, inclusive, tratamento de guerra, quando uma pessoa está ferida, por exemplo. Tem tratados internacionais que lidam com isso. Foi desrespeitado tudo isso no dia 29 de abril aqui no Centro Cívico. Então, nós
chegamos à conclusão de que a gente está sob uma ditadura civil, violenta, com uma segurança pública pensada para a repressão, no sentido mais perverso do tema da segurança em ditaduras, porque no Estado Democrático de Direito não existem esses métodos. Professor, nós estamos fechando aí com 1 minuto e meio, só queria que você me dissesse o seguinte, qual é a conduta daqui para frente? Tá. Agora a coisa se desloca um pouco para, além do, lógico, o movimento tem que continuar, né, porque senão não avança, mas aí vem a estratégia jurídica, o embate judicial, como é que está isso? Nós temos várias ações. Só para fechar a nossa Tivemos conversa. um comando de greve, a greve continua, vai ter assembleia na terça-feira, dia 5 de maio, lá nós vamos avaliar os rumos do movimento. Enquanto isso, já foi aberto na noite de quarta-feira mesmo um inquérito no Ministério Público, por mando do Dr. Jacóia, o presidente do Ministério Público. Tem procuradores que já ouviram mais de 20 pessoas feridas em testemunhos para apurar as responsabilidades do episódio da tragédia ocorrida. Além disso, o deputado Paulo Pimenta, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, veio a Curitiba no nosso comando de greve, tinha uma agenda com o governador Beto Richa, que transferiu para o secretário da Casa Civil, a gente avaliou, ele não foi para a agenda, porque seria com o governador e não sendo atendido, não foi até o Palácio Iguaçu, e está convocando uma audiência pública na Câmara Federal para debater o tema da repressão no Paraná. Nós iremos a Brasília para denunciar no Congresso Nacional esse tema. E, além disso, nós iremos fazer um caminho também de avaliação jurídica junto ao Ministério da Previdência sobre o tema do projeto que já foi sancionado pelo governador Beto Richa. A gente continua fazendo uma luta política e também os próprios deputados de oposição estão na justiça para cancelar sessões em que o deputado Adhemar Traiano proibiu a participação de qualquer pessoa, inclusive de jornalistas. Existe um regimento que prevê o direito das pessoas de participar das sessões que foi cerceado na semana da votação do projeto, então é possível que aquelas sessões também tenham margem jurídica para serem canceladas. Professor, terminou o nosso tempo. Foi um prazer, Foi. muito obrigado. Obrigado. Boa sorte na luta. Estaremos solidários a ela. Obrigado. O professor sempre terá a nossa solidariedade. E a vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado, uma grande semana. Vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder com o jurista Juarez Cirino. Vamos falar sobre redução da maioridade penal. Um grande programa. Até lá.